Dudu se lesionou, tá fora da temporada 2023 e agora o torcedor do Palmeiras se pergunta: quem vai substituí-lo? Dudu era um titular absoluto, não tinha questão circunstancial, ele estava em campo. Talvez agora a circunstância do adversário possa fazer com que o Abel escolha uma peça diferente. Quais são as opções? Bora falar sobre isso no vídeo. Bora falar de futebol, bora falar sobre o assunto do vídeo. Este trio aqui que o torcedor palmeirense se acostumou a ver como titular, com Dudu na ponta esquerda, Arthur na ponta direita e Rony centroavante, em 2023 não vai acontecer mais, porque Dudu se machucou, teve rompimento do ligamento cruzado anterior e também lesão no menisco, tá fora de combate, vai operar, vai fazer fisioterapia e aí fica a dúvida. Quem entra no lugar de Dudu, aqui onde o ring light está apontando? Ó, não vai atrapalhar a gente não, tá? Vamos lá, é o seguinte, vamos mergulhar nas opções com alguns cenários, mas antes disso lembre-se de clicar aqui embaixo, tá? Clica aqui embaixo no like que eu vou ficar muito contente, para você já dar aquela moral pro trabalho. Também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Lives de segunda e quinta-feira, abordando mais profundamente futebol paulista, mas dando aquela passada no futebol brasileiro. E os vídeos, por ser setorista do Palmeiras, aqui no canal com algumas análises mais profundas também, tá bom? Seguinte, vamos lá. Você já se inscreveu, você já deu o seu like, ao final do vídeo você deixa um comentário. Sobre o buraco que tá ali, daqui pra frente pro Abel resolver. Para mudar o mínimo possível a característica que ele coloca ali, a gente tem que esquecer o nome Dudu e pensar nas características que o Dudu entrega para aquele setor do campo, para a ponta esquerda. Então, para mudar o mínimo possível a característica, você tem que colocar ali um ponta de origem, você tem que colocar ali um cara que treine como ponta habitualmente, e esse detalhe vai ser importante no decorrer do vídeo, você vai ver. Você tem que colocar um jogador que seja um jogador de 1 contra 1 como ponta, ou seja, vai para o mano a mano, vai para cima, e destro, porque o Dudu tinha como pé dominante a direita, e isso influencia também na hora de construir um ataque. Para você se aproximar disso, para o Abel se aproximar disso, que opções ele tem? A primeira opção que ele tem, e eu vou escrever na luzinha aqui, é uma opção que até agora no ano foi uma das mais utilizadas para substituir Dudu. Breno Lopes. Vamos colocar no ring light aqui. Tcharam! Breno Lopes, tá? Essa seria uma primeira opção. Por quê? Porque Breno Lopes é experiente, substituiu o Dudu na maior parte do ano, é destro, treina como ponta e é um cara que simplesmente, até agora, é o quarto com mais jogos na temporada. Atenção, quarto com mais jogos na temporada, tá bom? Em minutos nem tanto. Ele é o 17º jogador em minutos na temporada pelo Palmeiras. Mas é um cara que entra muito, com 4 gols e 4 assistências. Tem entrado menos depois que uma outra peça apareceu treinando na posição do Dudu. Mas aí, essa outra peça aparece num outro momento. O Breno Lopes é uma opção de 27 anos, experiente e tudo mais, só que ele não tem um 1 contra 1 muito apurado. É um jogador que, de um modo geral, tem mais a velocidade, tanto para ir quanto para voltar, como característica. Mas é o que eu digo, é ponta de origem, treina como ponta, além disso, é um jogador que é destro assim como o Dudu. Essa é uma das opções. A outra opção, para não mudar tanto a característica, e essa o torcedor do Palmeiras tem pedido demais, é um jovem da base que chamou atenção pelas suas atuações na base. Nossa, ficou horrível, né? Mas enfim, Kevin, tá? Kevin pode ser o nome para substituir. Por quê? É jovem, é bem verdade, acabou de começar a atuar, a treinar com os profissionais, né? Faz pouco tempo, o Abel inclusive disse isso em coletiva, tem só 17 anos. É um novato, não tem experiência, é um peso substituir o Dudu, mas é ponta esquerda de origem, treina como ponta, é um jogador de 1 contra 1 e isso joga muito mais a favor dele em relação ao Breno Lopes. Se o Breno tem a experiência a favor e a minutagem, o Kevin tem o 1 contra 1 a favor dele, algo que o Breno Lopes não tem muito, e é destro. Então, para mudar pouco a característica do time, do cara que está na posição ali, essas são as duas opções. Para mudar a característica, vamos para um segundo momento. Para mudar a característica, mas seguir próximo, tá?
Porque você muda a característica, mas você segue com uma proximidade daquilo que eu citei. Ponta de origem, treina como ponta, jogador de 1 contra 1 e destro. A gente vai para um nome que é ponta de origem, tá? E aí eu vou ter que anotar na luzinha aqui e pode dar uma confusão mental aí, mas você vai entender. É ponta de origem, é destro e olha só, se chama Rony. O centroavante do Palmeiras, para quem não lembra, foi contratado pelo Palmeiras justamente pela temporada que fez em 2019 no Atlético Paranaense, atuando pela ponta esquerda. Então, muda a característica, mas segue próximo? O que a gente pode dizer? Muda porque o Rony, já há pelo menos 2 temporadas, 2 e meia, é um centroavante. Treina como centroavante, é um centroavante e joga como centroavante. É bom lembrar. No Campeonato Paulista desse ano, o Rony voltou à ponta, só que ele foi para a ponta direita na maior parte dos jogos e o Dudu na ponta esquerda na maior parte dos jogos. Eu dei uma olhada, inclusive, no mapa de calor do Rony no Campeonato Paulista, quando o Endrick foi o centroavante, na primeira fase, e o Rony atuou como ponta direita a maior parte do jogo contra o São Bento, na estreia do time, veja só, começo de temporada, primeira partida. E ele revezou com o Dudu nos clássicos. Então, os dois se revezaram. Quando você olha o mapa de calor dos dois, nos clássicos contra o Corinthians e contra o São Paulo, principalmente, você vê os dois pisando e tocando e participando do jogo dos dois lados do campo. No mais, o Rony atuou muito mais como ponta direita enquanto o Endrick esteve em campo e no mata-mata já como centroavante, tá? Então, ele não tem feito a função, mas ele já fez muito bem, foi o que chamou a atenção do Palmeiras, no Atlético Paranaense, pela ponta esquerda, e é destro. Então o Abel pode tentar recuperar essa memória do Rony para utilizá-lo ali. Se ele fizer isso, algumas modificações vão acontecer e aí a gente entra no terceiro momento desse vídeo. Vamos lá. Se ele quiser manter o Rony como centroavante, não mexe, mas ele coloca um outro cara para mudar a característica, mas seguir próximo. Ele vai para um nome, como eu disse, que ganhou espaço do Breno Lopes na temporada. John, tá aí no ring light. Tchan tchan, ou John, enfim. Tá aí o John. John que, por mais que o Breno Lopes seja o quarto em número de jogos na temporada, fez 43 partidas, o John tem 25, só que o Breno só foi titular em 7 nesse ano. O John já foi titular em 10, olha só o detalhe. Mas o John tem 20 anos de idade, o Breno tem 27, né, para fazer a comparação em relação aos jogadores que têm substituído o Dudu. O John tem sido esse cara. O John ganhou a chance de substituir o Dudu. Só que o John não é ponta de origem. O John é meia. O John inclusive se destaca no sub-20 do Palmeiras como meia, atuando por dentro, tá? É um meia de origem, mas vamos lembrar das características. Tem treinado como ponta, porque o próprio Abel já disse que o John estava substituindo o Dudu, então treinando como um ponta pela esquerda, por mais que o Piquerez tenha muitas vezes subido por ali e quem está como ponta cai para dentro, e isso ajuda o John, por isso ele está por lá, porque ele pode ser um meia que cai para dentro. O John tem treinado naquele setor onde o Dudu joga. É adaptado, porque é meia, mas tem treinado. Vamos lembrar que o Scarpa foi muito bem no ano passado, é um meia que estava jogando pelo lado também. E aí, ele tem treinado como ponta, apesar de ser meia de origem, e é destro. Então muda a característica, mas segue próximo, tá? Aí a gente vai para um outro nome, e aí também pode dar um nó mental, que vai acontecer o quê? Vamos seguir na onda do muda a característica, mas segue próximo, que é, atenção, um cara que já está no time titular. Eu citei o Rony, o Arthur. O atual ponta direita da equipe pode cair para a ponta esquerda. E aí a gente tem que falar o seguinte, tanto no caso do Rony como no caso do Arthur, você perdeu uma posição que era o Dudu e você pode perder outra se você modificar, tirando esses caras de posição onde eles estão rendendo. O Arthur, inclusive, fez um bom segundo tempo contra o Vasco. Mas é uma posição, porque foi ponta a vida toda, o problema é que ele foi ponta direita a vida toda. Quem quiser dar uma pesquisada aí vai perceber que os mapas de calor do Arthur são todos absolutamente vermelhos do lado direito do campo, com ponta direita, e quase nada do lado esquerdo, ele praticamente não atuou por lá. E aí tem um outro detalhe. Bom, ele treina como ponta,
tá? Então ele tem a característica de ponta, vai mudar pouco nesse sentido, só que ele é canhoto. Segue próximo, mas muda um pouco. Percebeu? O Rony, hoje é um centroavante, mas já fez ponta na vida e é destro. Segue próximo, mas muda um pouquinho. John, como eu disse, é um meia de origem, mas tem treinado naquele setor e é destro. Muda a característica, mas ainda está perto. Arthur, ponta a vida inteira, treina como ponta, mas é canhoto. E você vai mudar ele de lado. Muda a característica, mas segue perto. Agora, vamos lá. Se você quiser colocar um substituto que muda totalmente a característica da parada, aí a gente está falando de nomes que inclusive já foram citados. Aí a gente está falando, por exemplo, deste cara aqui. Será que vai ficar bonito de ler? Endrick. Ficou péssimo, mas eu falando ajuda, né? Endrick. Ele atuaria pelo lado esquerdo do campo? Não necessariamente. Como o Piquerez tem sido um cara que avança muito pelo lado esquerdo, quem está reparando na movimentação do Dudu certamente está vendo que o cara que atua pelo lado esquerdo, ele cai bastante para dentro, para a passagem do Piquerez. E numa dessa, o Endrick, ele pode, inclusive, atuando pelo lado esquerdo, e isso aconteceu no Campeonato Paulista, é bom lembrar, o Endrick pode revezar, tá? Setinha para cá, setinha para lá, com o Rony. E o Endrick pode cair pelo lado, o Rony cair pelo lado. E na hora que um dos dois cair pelo lado, o outro ocupa a função de centroavante. Assim como também pode acontecer, com o Palmeiras tendo a posse de bola, isso pode rolar com tranquilidade, do Palmeiras, de fato, colocar o Piquerez como um ponta mesmo, sem a questão da ultrapassagem no momento da construção, mas ele já bem avançado, tendo Endrick e Rony na frente, com o Veiga chegando por trás. E aí pode ficar com um desenho um pouco mais parecido com esse, tá? Então muda, aí a gente tá falando de mudar a característica, de mudar a forma de construir, de mudar posicionamento de outros jogadores em campo, tá? Mas o Endrick pode ser um cara que vai como centroavante e o Rony como ponta. Lembra daquela função que eu falei? Se o Rony aparecer como centroavante, alguém vai ter que aparecer como ponta, alguém vai ter que entrar lá? No caso, pode ser o Endrick. Ou pode ser o Flaco. E aí, quando a gente fala de Flaco, aí é praticamente inviável você colocar o Flaco, de fato, como o jogador que vai ser o ponta esquerda. Aí a gente está falando de Flaco sendo o centroavante, com o Veiga fazendo uma dupla com ele, e aí o Rony atuando como ponta esquerda, né? Aí seria mais ou menos esse desenho, desenhos meio porcos, mas enfim, seria mais ou menos esse desenho, né? Lembrando que o Flaco é um cara que gosta de sair da área. Então, muitas vezes, pode acontecer essa inversão. O Flaco sai da área e o Veiga entra na área quase como um falso 9. Ou os dois aparecem para construir por aqui, nessa zona intermediária entre linhas, e o Rony surge como centroavante com o Piquerez subindo. Tá? Tá bagunçado, mas deu para entender? Espero que tenha dado. Viu como muda bastante a característica? Pois é. São essas as opções que o Abel tem para tentar fazer com que o Dudu seja bem substituído. E veja como tem opções que mudam a característica, tem opções que mudam pouquíssimo a característica, tem opções que seguem próximos, mas ninguém é o Dudu. Então, muito provavelmente, acho difícil que alguém agarre o lado esquerdo como o Dudu agarrou. O Kevin, por exemplo, entrando e sendo o cara que vai segurar o lado esquerdo e vai ser um cara que não vai oscilar, que vai entrar bem para ser um cara de muita amplitude, para ser um cara que também defende bem, assim como o Breno Lopes, é um cara que dá muito volume de ataque pelo lado, mas também defende bem, então acho que vai ser esse cara. O Rony é o tal negócio, como eu disse. Consequência na ponta esquerda, será que pode vingar de novo? Não sei. O John é um cara que está começando, né, 20 anos de idade, mas pode agarrar a posição. Fato é que, como ninguém é de fato um Dudu, pode ser claramente que num jogo o Abel se utilize do Endrick como centroavante e o Rony aberto.
e eles façam essa troca com o Piquerez passando ou se juntem. Pode ser que em outro jogo ele entenda que ele quer ter um meia e não um ponta exatamente pelo lado esquerdo, já que ele já tem o Arthur como ponta pelo lado direito. E aí ele faz o quê? Ele coloca o John, que vai dar aquela característica mais de meia aberto e não de ponta, que vai puxar o jogo mais para dentro e menos para o fundo, né? Pode ser que ele faça essas mudanças. O Arthur, ele mudar de lado? Acho improvável. O Breno se tornar um titular absoluto? Acho improvável, porque o John já ganhou essa disputa na hora de ver quem é o titular. O Kevin ser o cara novo assim que vai agarrar a titularidade absoluta? O Abel já deu a letra que não vai rolar. Vamos ver. As opções são essas, à disposição do técnico Abel Ferreira para tentar colocar um substituto do Dudu em campo. E é bom lembrar que o Mike não deve ser essa solução, tá? Esqueci de comentar sobre ele, porque o Mike é um lateral direito de origem, né? Acho que com muitas outras opções à frente, ele não vai tentar colocar o Mike como um ponta esquerda, ou ele tirar o Arthur da ponta direita e jogar para a ponta esquerda onde ele nunca jogou, e colocar o Mike de ponta direita. Não acho que vai ser muito o caminho não, tá? Mas claro que eu quero a sua opinião, espero que você tenha gostado da explicação, dos detalhes, do olhar, tentei ser o mínimo de didático, se dá para dizer assim, para tentar trazer as possibilidades que o Abel tem. E aí, qual você escolheria? Tem alguma que ficou faltando? Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo. Se você não deixou o like ainda, deixa que eu vou ficar muito contente. Pode criticar minha letra nos comentários, tá? Fica à vontade, eu vou saber que você chegou até o fim do vídeo. Minha letra fiz 2 livros de caligrafia na minha vida inteiros e a minha letra só piorou, não sei o que acontece. E evidentemente que eu quero que você deixe o seu like aí também, o seu valeu, o que você quiser, tá? E dispara o vídeo para todo mundo aí que eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol.